Olha as palavras de Jó, no capítulo 14. Jó não consegue enxergar nenhuma esperança. Ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Meus irmãos, mais uma vez eu tentei me colocar aqui no lugar de Jó. Pense bem, o homem nesse estado, a única coisa que ele espera é a morte. E Jó não vê muita lógica, muito sentido nisso. Deus, o Senhor me criou, a vida é tão breve, o Senhor me permitiu gozar de tantas coisas boas, de repente eu perdi tudo e fui lançado nesse estado deplorável, e ele não vê esperança alguma de que isso se reverta. A única coisa que ele vê diante dele é a morte. Meus irmãos, eu tentei imaginar o que não passou na cabeça de Jó. O desespero, a angústia de um homem que só sabe que o que espera é a morte. E ele não tem nenhum favor diante de Deus. Ele está diante de um Deus, segundo o seu coração e o coração dos amigos, que é um Deus que só quer fazer justiça e implacável. Não há meio termo. Não há solução. Meus irmãos, imagina o desespero de Jó. Jó não sabia da ressurreição final, como nós sabemos. Jó não tinha visto ainda o sacrifício de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, como nós enxergamos. Jó não tinha visto ainda Deus se fazer homem. Jó não conhecia essa esperança plena do evangelho, como nós conhecemos. E meus irmãos, algo que pode ser parecido é nós pensarmos nas pessoas que estão nos presídios, nas pessoas que estão nas ruas, nas pessoas que estão se prostituindo, nas pessoas que estão nos hospitais sem conhecer a Deus e sofrendo ali a angústia de não ter esperança, o desespero diante da morte, e não há uma palavra de alento, apenas um coração angustiado dizendo: o que vai ser da minha vida? Será que há vida após a morte? Será que Deus vai me perdoar? Será que eu vou para o céu? O que eu vou fazer quando me ver diante de Deus? Meus irmãos, é o desespero aqui de Jó. É a angústia de um homem que sabe que a sua vida é breve e não vê nenhuma saída. Isso é desesperador. E ele chega a dizer no verso 7 o seguinte: eu sou pior do que uma árvore. Que uma árvore, se você corta, ela ainda pode brotar. Mas ele vai dizer: o homem se morre, verso 10. Acabou. É como água que se evapora de um lago e o lago seca. Assim o homem se deita e não levanta mais. Verso 13 ele vai dizer: me encobres na sepultura e me ocultes até que a ira se passe. E pusesse-me um prazo, depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade das obras das tuas mãos. Até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Verso 19. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam um pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Verso 21, seu filho recebe honra e ele não sabe. Aqui é o velório, né? Eu mesmo não vou ver mais essas coisas. Agora, olhe o verso que nós lemos aí, meus irmãos. Destróis a esperança do homem. É assim que Jó se sente, sem esperança. Meus irmãos, conclusão. Nós vimos mais uma vez aqui o perigo do legalismo, quando o zelo não é acompanhado de misericórdia, de graça e de evangelho. A Bíblia nos exorta a falar a verdade, sim, porque sem verdade não há salvação e nem há amor, mas a falar a verdade em amor. A Bíblia nos exorta a enxergarmos pessoas. Eu me lembro muito de um sermão do pastor Ismael, eu ainda era adolescente. Ele pregava de nós enxergarmos homens como árvores, né? E às vezes a gente enxerga como árvore mesmo. Temos uma visão limitada do sofrimento.
A Bíblia diz em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria humana, Tiago vai dizer, é animal, terrena e demoníaca. Mas a de Deus é pura, pacífica e produz frutos de justiça. A sabedoria, meus irmãos, está no temor de Deus. Mas por falar nisso, afinal, com quem está a sabedoria? Colossenses 2:3. Colossenses capítulo 2, verso 3. Vou ler o 2 e o 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Lembra daquela briga? Quem tem razão? Com quem está a sabedoria? A sabedoria é alguém. A sabedoria é Cristo. A sabedoria se fez carne, se vestiu de pele e osso e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito Filho de Deus. A sabedoria é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Paulo, em 1 Coríntios 1, a partir do verso 18, vai dizer que Deus torna nula a sabedoria dos homens. Mas a sabedoria de Deus é o escândalo da cruz, que os judeus não entendem, os gregos também não compreendem, o homem natural não entende, é loucura, mas Deus nos revelou pelo Espírito. É o que Paulo vai dizer. Ah, meus irmãos, sabe qual é a sabedoria que o pecador precisa? Não é uma sabedoria que esmaga quem já está esmagado, mas é a sabedoria do alto que salva, é o escândalo da cruz, Cristo crucificado pelos nossos pecados. É a justiça de Cristo que nos justifica, não é a justiça de Jó, nem a minha e nem a sua, mas é a justiça do Filho de Deus. Meus irmãos, não há diferença entre o justo e o perverso? Vai em Malaquias 3. Se você olhar com olhos humanos, você vai achar que o ímpio está em vantagem. Está aproveitando o mundão, e às vezes Deus permite sofrimento na sua vida. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, em que todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. Lembra da raiz? Da árvore só na raiz? O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Os ímpios é que não terão raiz e nem ramo. Verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é a estrela da manhã, que é Cristo, trazendo salvação nos seus raios, nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Os amigos de Jó são médicos que não valem de nada? Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas eu vim para aqueles que estão doentes mesmo. Jesus é o médico dos médicos que nos cura por completo. Meus irmãos, e Jó olha para a sua vida e se vê como uma raiz numa terra seca. Será que eu vou voltar a viver? Será que ainda haverá vida? Meus irmãos, nós por nós mesmos não. Mas olhem Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mais beleza nenhuma havia que nos agradasse. De uma humanidade seca nos seus pecados, assolada e destruída. Porque se você olhar com olhos espirituais, você não vai ver os homens como um jardim florido. Você vai ver um homem como uma terra seca, queimada, árida. E a única raiz que brotou foi Jesus Cristo, a raiz de Davi, e nele nós brotaremos e teremos nova vida.
ressurreição final, vida eterna. Ele é a raiz de Davi. Voltando lá a Jó, meus irmãos, o homem ficará prostrado. É lindo as palavras de Jó. Ou são lindas, né? As palavras de Jó para nós encerrarmos. Diz assim: que me cobrisse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse. Onde que isso se cumpre, meus irmãos? Em Jesus Cristo. Ele foi sepultado na cruz e a ira foi satisfeita e a ira de Deus passou de nós. Verso 17: a minha transgressão, diz Jó, estaria selada num saco e terias encoberto as minhas transgressões. Onde que Deus fez isso? Em Cristo. A dívida foi rasgada. Cristo pagou por nós. Cristo Jesus é esse servo sofredor, que muito mais do que Jó sofreu, para nos dar esperança de vida eterna. Vamos orar, irmãos.